noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu perfil. Hoje eu vou ter uma convidada especial, a doutora Monique Levy. É um presente que ela e eu estamos dando para você, mulher, principalmente as terapeutas mulheres. Presente hoje essa consultoria gratuita com a doutora Monique Levy. Deixa eu colocar aqui no comentário. Olá, boa noite, Letícia. Boa noite, Moniquinha, minha irmãzinha. Boa noite. Vou colocar aqui, ó, direitos e deveres dos terapeutas com a doutora Monique Levy. Deixa eu colocar aqui. Saudades também, maninha. Volta! Cremilda tá te esperando. Vamos aguardar a doutora Monique entrar. E nós temos várias perguntas que já foram feitas na caixinha. E ela vai responder também. Oi, Valéria. Boa noite. Vai ter hidro, irmã. Doutora Monique tá entrando já. Oi, amore. Compartilhem essa live com os terapeutas que você sabe que precisa saber aí a respeito dos direitos e deveres também do terapeuta, tá bom? Compartilhe a live e vamos fazer perguntas para a doutora que já tá entrando. Vou mandar mensagem aqui para ela, deixa eu ver se ela já tá por aqui. E aí, assim que ela entrar, a gente já vai conhecê-la. Ó, ela entrou aí. Vamos conhecer a doutora Monique e vamos responder também as perguntas da caixinha. E se, enquanto ela for falando, se surgirem dúvidas, coloquem na interrogação, tá? Que aí vai aparecer. Olá, Ibéria, boa noite. Tô te chamando aqui, Monique. Aceitar. Gratidão aí pelos corações e compartilhem essa live com as amigas. Deixa eu só você virar a câmera. É isso, só um minutinho. Nas setinhas e vamos que vamos. Fazer essa live. Enrolei aqui um pouco, peraí. Tudo bem, tem agora isso, foi. Agora foi, Monique. Bem-vinda, querida. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo e gratidão aí por nos dar esse presente, né? Que é um presente aí do mês das mulheres, né, Monique? Imagina, eu que agradeço a você e todo mundo que está aqui com a gente, que se disponibilizou a participar da nossa live, a trocar essa ideia aqui bacana, tirar suas dúvidas. E vamos que vamos, gente. Quem não conseguir tirar sua dúvida aqui agora, quiser depois esclarecer mais alguma questão detalhadamente, pode me chamar depois no direct ou então mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Aqui no link da minha bio tem um número, tá, gente? Estou à disposição. Podem falar o que quiserem. E sigam também a doutora Monique, porque ela traz bastante informação aí pra gente. Ela é advogada previdenciarista, mas, né, é a especialidade dela, mas vai ajudar a gente também com outras coisas hoje, né, Monique? Com certeza. As dúvidas de vocês aí são bem pertinentes. Estão relacionadas aí ao exercício da profissão, não só o direito previdenciário em si, mas a preocupação de vocês com essa questão dos relatórios, de como lidar com o paciente, da emissão das notas fiscais. Isso é importante, sim. Até para vocês prosperarem com tranquilidade. Isso aí. Então vamos lá. Pode se apresentar para a gente, fica à vontade, a live é sua. Vai lá. Gente, boa noite. Eu me chamo Monique Levy, sou advogada especialista em direito previdenciário. Eu trabalho com todos os tipos de benefício, tanto os benefícios aqui do regime geral de previdência, que tem a ver com o INSS, como também os benefícios do regime próprio, né? Para quem é servidor público municipal, federal, estadual, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvida ou precisarem algum dia relacionado à previdência social e os benefícios, vocês podem contar comigo, tá? Vocês podem seguir meu perfil, eu tenho sempre uma publicação lá, um vídeo explicando, tirando alguma dúvida. Principalmente agora, depois que a gente passou por esse processo da reforma da Previdência, né?
Então, muita gente sempre tem aquela dúvida, me pergunta, será que eu vou me aposentar um dia? Será que eu estou contribuindo de forma correta? Ou então, parei de contribuir há muito tempo, será que eu ainda tenho alguma chance no INSS? Tem, gente, tudo tem jeito. Basta planejar, viu? Que vocês precisarem, podem contar comigo. E, gente, eu vi aqui as perguntas que vocês mandaram, tá? Eu vou tentar responder todas. Se por acaso não conseguir, ou dentro dessas perguntas que eu for respondendo para vocês, vocês ficarem com alguma dúvida, vocês vão mandando aí novamente, tá? A gente está aqui para bater um papo, para dar um norte aí para vocês. E eu segui também algumas dicas da Alê, que a Alê também recebe muita informação aí de vocês, então vim aqui para ajudar um pouquinho, tentar colaborar aí, né, com vocês. Com certeza. Esse presente aí, principalmente para as terapeutas, que, assim, mulheres são 90% aqui do público, né? Então, presente aí pra gente. Então, ó, aproveitem, terapeutas. Eu vou colocar as perguntas que vocês já fizeram aqui na tela. E se quer fazer mais perguntas, coloca na interrogação para poder aparecer. Tá bom? Podemos, então, colocar a primeira pergunta, Monique? Sim, com certeza. Então, tá bom. Bom, gente, segue lá a doutora Monique. Vamos lá. Deixa eu colocar essa daqui, essa primeira aqui, ó. Como eu, como terapeuta, posso me resguardar caso precise de licença médica? No caso dessa pessoa, ela é MEI, porque ela também é esteticista e tal, então ela conseguiu fazer o MEI. Mas aí tem essa coisa aí do que terapeuta não pode ser MEI, você vai falar também mais para frente. Sim, né? Eu vou falar. Mas essa pessoa em específico, ela é MEI. Então, só para você ter essa informação. Sim, eu ia perguntar, porque essa questão, ela depende, né? Se fosse uma empregada seletista, ou seja, vinculada a alguma empresa que trabalhasse de carteira assinada registrada, para se resguardar, teria que passar pelo aquele procedimento médico, né? Pegar o atestado, porque quando você trabalha de carteira assinada, até o 15º dia, você continua recebendo pela empresa. Mas os afastamentos, a partir de 16 dias, já a pessoa tem que se encostar pelo INSS, tem que entrar no benefício por incapacidade. Mas no caso do MEI, né, se você tiver com as suas contribuições em dia, você também tem o mesmo direito lá do empregado seletista. Se for necessário, você pode se afastar, pode pedir o seu auxílio-doença, desde que você comprove, né, através dos seus laudos médicos, né, dos exames, enfim, você comprove através da documentação médica que de fato você tem aquele problema de saúde e precisa se afastar. Ou então, dependendo da sua situação de saúde, se for um caso grave, né, você pode até se aposentar por invalidez, né, o que a gente chama hoje de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, são vários casos, mas para você se resguardar, primeiro, é sempre manter a sua contribuição previdenciária em dia, tá? E segundo, você ter a documentação médica que comprove a sua situação de saúde. Ok, dá entrada no INSS mesmo, né? Isso, porque o MEI, ele pode dar entrada direta. A partir do momento que ele pegou o resultado, né, precisou se afastar das atividades, ele pode dar entrada. Ótimo. Independente da quantidade de dias, né, que é diferente do empregado seletista. Isso é importante frisar, porque tem a diferença. Com certeza. Ok, então a pessoa que fez a pergunta entrou aí na live. Qualquer dúvida que fique a mais, faz na interrogação. Isso. Tá? Então, bora lá. Outra pergunta aqui. Essa. A pessoa é MEI, quando chegar o momento da aposentadoria, vou receber o piso do profissional? Olha, essa pergunta é muito interessante, mas antes de eu responder, eu também preciso fazer uma pergunta para saber a situação da pessoa. Vamos lá. Se você é MEI, tá, e você pretende usar o seu MEI para exercer atividade de terapeuta, você não pode, porque o MEI é incompatível com essa atividade, tá? A sua característica empresarial, ou seja, o seu ramo empresarial, você deveria ter ou uma microempresa ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. A única exceção que o terapeuta pode usar o MEI seria para os casos em que pretendesse dar aulas, né, para a parte de cursos, ou se você pretendesse usar para abrir alguma empresa relacionada a eventos. Nesse caso, você poderia ter o MEI para atividade de terapeuta. Porém, para o exercício do terapeuta propriamente dito, para você acompanhar os seus pacientes, você não pode se enquadrar no regime tributário do MEI, tá? Primeiro ponto. Agora, segundo ponto, em relação à questão da sua contribuição, o MEI ele tem outra peculiaridade. A pessoa que recolhe como MEI, ela recolhe na alíquota simplificada. Então,
você fica preso a se aposentar por idade e apenas com um salário mínimo. Para você poder se aposentar no piso salarial do terapeuta, que hoje está mais ou menos aí num patamar de 2.000 a 8.000, dependendo da região, dependendo da sua qualificação, porque quanto mais qualificação você tiver, por exemplo, se você se especializar em terapia de massagem, terapia de reiki, então a sua remuneração vai aumentando. Se você quer fazer uma uma contribuição maior, se você tem esse objetivo de ter um salário maior dentro do seu valor, o MEI não é a contribuição previdenciária ideal. Se você realmente tiver interesse depois, você pode entrar em contato comigo. Eu sugiro que você faça um planejamento de aposentadoria, porque aí dentro desse planejamento, você vai poder saber qual o melhor momento para você se aposentar, qual o melhor tipo de contribuição, você vai poder ter uma projeção do seu salário de aposentadoria futura, mas o MEI, infelizmente, não é o ideal, que o MEI ele vai te deixar preso só um tipo de aposentadoria e apenas com um salário mínimo, não tem como fugir disso. Uau! Então eu vou fazer esse planejamento com você, porque, É, nossa, eu devo fazer para é, ontem. o MEI é uma pegadinha, inclusive lá no meu perfil, eu tenho um vídeo que eu explico sobre isso. Se você quiser assistir Ah, depois lá. com certeza, vou fazer esse planejamento para ontem, porque senão um salário mínimo não tem condição, né? Pois é, nem fale. Meu Deus, nossa. Então, ó, gente, muito esclarecedor, né? Nossa, a gente não tem ideia, né? Porque, É, é verdade, o MEI ele é uma pegadinha, porque o MEI ele foi criado com o intuito de tirar as pessoas da informalidade, porque aqui, quando a gente se fala de um profissional autônomo, por conta da carga tributária que o nosso país tem, muita gente exercia sua atividade, né, por conta própria, mas não contribuía. Então, quem tem o MEI, a lei do MEI ela surgiu para ela ajudar o pequeno empreendedor a ter os seus direitos previdenciários garantidos, né? Mas ele não é ideal para todo mundo. com certeza. O pessoal tá dando boa noite, falou, já coloca o link do vídeo. Gente, segue lá Ah, a doutora sim, coloco sim. Monique. Segue a doutora Monique, que tem lá os vídeos, ó. Façam a maratona dos vídeos. Curtam, coloquem lá as perguntas, porque ela vai responder pra gente. Ah, é presente mesmo, gente, ó. Hum. Aproveitem. Então, ó, nossa, muito esclarecedor. Gente, coloquem as perguntas que vocês tiverem, conforme ela vai falando, na interrogação, tá? Tá aparecendo aqui as perguntas. Então, vamos lá. Vamos ver, deixa eu ficar dentro desse assunto mesmo. E Sim. aí depois a gente muda para outro. Ó, boa noite, parabéns pela live. Gostaria de saber sobre o MEI, ao trabalhar só com terapias. Doutora Monique meio que já falou, mas ela, né, vamos falar Sim. aí novamente para essa pessoa aí. Como eu falei anteriormente, né, eu vou repetir, porque eu não sei se você já estava aqui na live. Então, o que que acontece? Para você exercer a atividade de terapeuta única e exclusivamente para questões de atendimento, o MEI não é o regime tributário adequado, porque o MEI ele não está no rol das atividades que permitem esse enquadramento. Então, para você ter um CNPJ ligado ao exercício da profissão de terapeuta, você precisa ter ou uma microempresa, né, optante do Simples, ou uma EPP, empresa de pequeno porte. Aí, nesse caso, a melhor pessoa para te direcionar, para saber qual o melhor regime tributário para você, seria um contador. Por quê? É necessário que você faça um levantamento do seu faturamento, até para ver as suas condições financeiras, né? Como é que está o seu patamar de arrecadação, porque ele vai te falar a alíquota correta, as faixas que se enquadram melhor para você. Agora, se você pretende usar a atividade de terapeuta voltada para cursos, né, para você lecionar ou para você promover eventos, aí nesse caso você pode sim ter um MEI, porque tem alguns códigos específicos que você pode utilizar. Mas para o exercício único e exclusivo de atendimento, infelizmente não pode. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou falar aqui que o Adriano falou que você é a melhor previdenciarista do Brasil. Oh, olha o fã Obrigada. aí, olha o fã E aí. é isso aí, ele também. Um dos melhores advogados aqui do Rio da área civil, hein, Oh, gente? ai, muito legal isso aí. Eu vou fazer a pergunta que não quer calar. A gente pode mudar, você colabora, a pessoa colabora já há mais de 10 anos
com o MEI lá X. Pode mudar, fazer, passar, por exemplo, para esse de evento ou não? Pode, pode Pode. sim. Inclusive, é uma pergunta bem interessante. Se você contribuiu lá no passado, você começou a sua carreira trabalhando como empregado seletista, ou se você já contribuiu de alguma outra forma algum tempo atrás e agora optou pelo MEI, você tem a condição de fazer a complementação do valor para que você possa aproveitar seu período lá de trás e fugir dessa aposentadoria por idade do salário mínimo. Então, por isso que eu falei, cada caso é um caso. Né? Teve até uma pessoa que fez uma pergunta sobre a questão do código, né, se estava contribuindo de forma correta ou não. A gente Isso. vai chegar lá depois também. É outra situação. Também preciso saber mais alguns detalhes da situação dessa pessoa. Por quê? A importância do planejamento da aposentadoria, ela vem exatamente por isso. Porque às vezes a pessoa fica contribuindo vários anos dentro de uma alíquota ou de um valor, aí quando chega perto de aposentar, tem aquela surpresa. Aí eu recebo vários clientes nessa situação que falam, poxa, doutora, mas eu vou me aposentar só com isso? Paguei tantos anos, mas as pessoas às vezes não têm essa noção. Mas pode trocar sim, tá? Essa questão não tem problema. Tudo vai depender do seu objetivo. Sim, sim, falaremos mais a respeito. Sim, podemos marcar uma nova live, um evento para Sim, explorar essa questão aí do sim. MEI, né? Do Muita gente não empreendedor. sabe, né? Então, Sim, assim, sim, e tá vendo também para você já aproveita aí o conteúdo, né? Porque tem muita gente que sim. não sabe sobre isso e pode acabar, né, acontecendo igual os seus clientes. Ah, vai se aposentar com É salário mínimo verdade. só. E, nossa, é um serviço aí muito bom para a população, né? Sim, Então, verdade. E então, importante, né? Que é para o muito, futuro. com certeza. Então, ó, vamos colocar aquela do código que ela falou, né? Tem um código específico Isso. para pagar o GPS, que é a guia previdenciária o quê? É, é a guia da Previdência Social, Social. que é a chamada Para de GPS. aposentadoria, pago o 1163. No caso, essa pessoa que paga o código 1163, ela paga a alíquota simplificada, que corresponde a 11% do salário mínimo. Então, essa alíquota é a mesma situação do MEI. Quem faz esse recolhimento nessa alíquota também fica preso ao salário mínimo inicialmente e também a se aposentar por idade. Tem direito aos demais benefícios previdenciários? Também tem. Só que a questão que esse tipo de contribuição também ela é um pouco prejudicial. O ideal, se quiser melhorar também, né, a questão financeira, é mudar esse código, pagar a alíquota cheia de 20%. Mas aí a gente vem naquela situação. O que eu preciso saber? A intenção da pessoa, a idade que a pessoa tem. Quem está fazendo essa pergunta, quantos anos de contribuição ela já tem até o presente momento para saber se essa alíquota é viável. E tem outra questão também, Alessandra. A gente tem alguns casos em que a pessoa já tem o tempo mínimo para se aposentar, mas ainda não tem a idade. Então, a gente precisa sempre fazer análise desses dois requisitos. Então, assim, esse código não está errado. A princípio, está ok, mas depende também do objetivo da pessoa. Porque é importante saber que isso aí é um limitador para você. Você só vai poder se aposentar por idade. Se for uma mulher, você pagando nessa alíquota, você vai ficar presa, completar 62 anos. E se for um homem, a 65 anos. Então, é melhor mudar, se quiser sair dessa prisão da aposentadoria por idade, pegar as regras da aposentadoria ainda por tempo de contribuição, as regras de transição, e aumentar também o valor da aposentadoria, porque esse código só garante um salário mínimo. Acho que ela já está perto, que eu conheço, né, a pessoa, acho que ela já está perto Uhum. dessa idade, ou tem, não sei, que, Sim, né? Mas para aumentar aí teria que pagar um pouco mais para ser por tempo, né? isso. E mudar o E, código. e tem uma questão também, Ali, que a gente tem que verificar, dependendo da idade que a pessoa já tenha hoje do tempo de contribuição, não necessariamente ela precisa pagar a contribuição mensal. A gente pode sugerir, de repente, uma contribuição trimestral, mas tudo isso vai depender do planejamento, porque eu tenho que olhar a contribuição passada, ver quantos meses ela tem de carência, quantos anos de tempo de contribuição, os salários de contribuição dela passado para ver se dá para fazer esse planejamento ou trimestral ou mensal. Tudo é caso a caso. Para cada Nossa, pessoa tem uma diferença. E tem uma questão também, lembrando, pessoal, que a importância de fazer o planejamento não é só para proteger você, é para proteger os seus herdeiros, porque em caso de um óbito, por exemplo, ou de uma invalidez, se você tiver que deixar um benefício para um dependente seu,
você já está com tudo certinho, esquematizado e deixar um valor razoável para aquelas pessoas que dependem de você, né? Nossa. Ó, Lúcia fez uma pergunta, mas coloca na interrogação, Lúcia, porque pode passar e a gente não vê. Ela está falando que mudou sem saber de 1007 para 1163. O que Uhum. faço? Tenho 55 anos e 29 anos e 2 meses. Aí tem que fazer o planejamento com a doutora É, Monique. no caso, ela está naquela situação que eu falei, tá vendo? A Lúcia já está com uma idade bem próxima da aposentadoria por idade. Entretanto, se ela realmente tiver esse tempo que ela está falando aí, 29 anos e 2 meses, ou seja, para aposentar por tempo de contribuição, a mulher ela precisa dos 30 anos. Mas como a gente teve essa reforma da Previdência, e assim, eu não sei também se você está se baseando pelo aquele simulador do meu INSS. Se você tiver, eu vou te dar uma informação aqui muito importante. Você não pode confiar naquele simulador, porque em 90% dos casos ele está errado. Então, Não. assim, o ideal, Lúcia, é a mesma coisa, você fazer um planejamento, porque aí dentro do planejamento é analisado o seu extrato previdenciário, ou seja, a gente faz uma varredura de todo o seu tempo de contribuição, inclusive para verificar se lá no seu CNIS, que é o seu documento onde contém todo o seu histórico laboral, contém algum erro, que vamos dar um exemplo aqui prático. Você está falando que tem 29 anos, mas se você tiver uma empresa, por exemplo, que está na sua carteira de trabalho e que não está lá no seu CNIS, esse tempo de 29 anos já está errado. E qual é o prejuízo que a pessoa tem a partir do momento que tem algum erro lá no estado previdenciário dela? São dois problemas. Primeiro, você acaba tendo que trabalhar mais tempo, porque o seu tempo de contribuição vai estar menor do que de fato deveria. E segundo, a questão do seu salário de aposentadoria no futuro. Por quê? Quando existe algum erro lá no CNIS que o INSS não faz a contabilidade, aquele seu salário de contribuição do período, ele não entra. E a consequência é que sua aposentadoria no futuro seja um valor bem baixinho, às vezes até o salário mínimo. E muita gente não sabe disso. Por isso a importância de você preparar sua documentação antes da aposentadoria. Então, nesse caso, tem que fazer um planejamento mesmo. Uau. Isso aí, viu, Lúcia? Entre em contato com a doutora Monique para você garantir um valor maior, porque um salário mínimo ninguém merece. Com certeza, né? Não dá para sobreviver. Não dá, gente, pelo amor de Deus. Aí aqui, deixa eu ver para não sair muito do assunto, depois a gente vai para os outros. Como Sim. calcular o tempo de serviço prestado? Você se refere ao quê? Ao tempo que você tem de trabalho, né? De contribuição, Deve ser. seja como empregado seletista e também como contribuinte individual. Aí, nesse caso, eu preciso saber como é que foi. Você pode me explicar só um pouquinho como que foi a sua vida laboral? Você sempre trabalhou de carteira assinada? Ou sempre contribuiu por conta própria? Ou tem períodos mistos? Tanto com contribuição por conta própria ou de carteira assinada? Porque se for isso, a gente junta é, os tempos, né? Enfim, todo o tempo de contribuição que você tem para o INSS, seja como empregado seletista, seja como MEI, seja como contribuinte individual, nenhum tempo é perdido, tá? Até para deixar uma questão aqui clara. Sempre que você contribui durante algum tempo ao INSS, você para de contribuir, ou porque você perdeu o emprego, deixou de ser empregado em alguma empresa, ou se você parou de pagar por alguma dificuldade financeira ou por alguma razão, esse período que ficou para trás, você não perde, tá? Ele fica lá, arquivado no banco de dados do INSS, e aí, quando você volta a contribuir, você junta esse período, tá? Então, na verdade, essa contagem, esse cálculo que a gente faz, juntando todo o seu histórico laboral. Não importa como, tá? O importante é que você tenha suas contribuições mensais aí. E é Beleza. assim que a gente faz o cálculo, juntando tudo, verificando dia, mês e ano, que é assim que a gente faz os cálculos previdenciários. Show. Ótimo. Muito bom. Gente, quem está gostando aí, coloca um coração, por favor. Sobe o coração, né? Porque tem que subir o coração, porque senão a gente não vai falar mais, né, Monique? É, não, e aproveitando essas dúvidas também, gente, se vocês trabalharem em algum lugar, né, fizerem alguma prestação de serviço para alguma pessoa jurídica, guardem os comprovantes, se vocês receberem algum recibo, enfim, guardem as provas, porque às vezes acontece muito de você, de repente, não fazer a sua contribuição, mas fazer a prestação de um serviço, aí chega na hora de pedir algum benefício lá no INSS ou até mesmo de acertar algum salário, não tem a documentação.
tá? Não joguem nada fora. Se vocês trabalharem, por exemplo, em alguma empresa de carteira assinada, tiverem uma rescisão de contrato de trabalho, guardem. Se ao longo, né, também do período da vida de vocês precisarem entrar com alguma ação trabalhista, como alguma empresa, para reconhecer o vínculo ou para reconhecer as verbas trabalhistas, vocês guardem as provas, porque tudo isso, lá no futuro, na época da aposentadoria, vai fazer uma grande diferença. O INSS, ele exige tanta coisa que vocês nem imaginam, então guardem sempre. Eu sei que é chato a gente guardar papel, ainda mais agora na era do digital, mas escaneiem, guardem, comprem um HD externo para o computador, coloquem na nuvem, mas não joguem fora, por favor, porque isso faz uma falta danada. Uau. E aqueles papeizinhos que somem, né? É melhor tirar a Exatamente. cópia, né? Porque E aqueles a própria... papéis... É isso, e a própria carteira de trabalho, para quem já teve período como empregado seletista, ou de repente ainda tem atualmente e exerce paralelamente a função de terapeuta, vocês também guardem a carteira física, porque hoje em dia, apesar de nós já termos a carteira digital, muitos vínculos passados não migram para a carteira digital. Impressionante. Não sei o que acontece, que às vezes eu atendo pessoas aqui que eu olho, faço a comparação, né? Eu sempre peço as duas carteiras, a física e a digital. E a digital, ela vem totalmente incompleta. Nossa. Não migra todos os dados. Ainda mais quando é vínculo muito antigo, assim, da década de 80, 70. É um problema sério. Então, guardem a carteira física também. Tá vendo, gente? Olha quanta instrução maravilhosa. Ó, o Alessio dando boa noite. Boa noite, Alessio. Boa noite. Bem-vindos aí. Vamos lá, tem mais perguntas. Deixa eu ver ficar. Ela falou, ela deu ali, ó. Trabalhei por 10 anos de CLT e meia a 9 anos. Então, por enquanto, 19 anos aí, né? Ainda falta um tempinho. Então, o seu caso é uma situação que nós falamos acima. Você teve 10 anos como empregada seletista e hoje em dia você tem o seu MEI. Se você quiser aproveitar esse seu período passado que você foi empregado seletista, que teve salários de contribuição acima do MEI, você pode continuar até pagando o MEI, mas você tem que fazer a sua complementação. Por quê? Você fazendo a complementação, você consegue aproveitar todo esse período passado, porque quem paga o MEI paga a alíquota de 5%. Então, para você chegar nos 20%, você tem que fazer agora uma contribuição de 15% para o INSS, para que você junte as duas alíquotas e consiga fugir dessa situação e da aposentadoria por idade. Então, você também, vale a pena fazer um planejamento para você saber direitinho quais os valores, você aumentar, qual o código correto, para você poder aproveitar o seu período passado. Inclusive, também, eu tenho um vídeo lá no meu perfil que eu explico exatamente essa questão da complementação. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct ou também mandar uma mensagem no WhatsApp que eu converso com você. Sigam a doutora Monique. Ó, alguém falou que ia ganhar brinde, mas eu não prometi nenhum brinde. O brinde não está aqui contemplando a nossa live. Vamos pegar uma taça e fazer um brinde, Monique. É isso aí. Mas vamos lá. A escola, peraí, deixa eu ver para não sair muito. Esse aqui já foi. Vamos lá. Essa é uma pergunta nova. Quando o filho tem BPC e o responsável é um terapeuta, qual seria a melhor alternativa para contribuir? Boa pergunta. O que acontece? Todas as pessoas que recebem o BPC Loas, tá? No caso, o seu filho é menor, né? Pelo que eu estou entendendo. Quem recebe o BPC não pode ter nenhuma outra renda, salvo, né, o Bolsa Família, em alguns casos que a pessoa consegue receber. Porém, o Bolsa Família também, geralmente, ele é cortado quando vem o BPC. A melhor contribuição é como segurado facultativo, tá? Mas isso é quando o beneficiário do BPC faz a contribuição. No caso, a contribuição já seria para você, que é o responsável legal do seu filho. Então, no seu caso, não afetaria muito. O que você tem que ficar sempre de olho em relação à sua renda per capita. Porque o que a lei fala? A pessoa que recebe o BPC ou o seu núcleo familiar do qual ela faz parte, tem que totalizar uma soma de uma renda no valor de até 1/4 do salário mínimo. Claro que se passar um pouquinho, essa questão pode ser relativizada, porque você pode comprovar, né, se algum dia tiver um cruzamento de dados, né, o INSS chamar você para esclarecer
alguma situação de superação de renda, você tem que guardar sempre os gastos que você tem com seu filho. Por exemplo, gastos com terapia, gastos com medicamentos especiais que ele precisa tomar que o SUS não fornece, se fizer o uso de fralda, enfim, deslocamento, tudo isso você sempre procura guardar, porque em caso de você ser chamada, né, que agora você já deve ter ouvido falar muito na lei do pente fino. Essa lei do pente fino, ela veio exatamente para isso, para ela fazer uma varredura nas pessoas que recebem o BPC Loas e na sua família, para ver se houve alguma alteração ou da renda per capita familiar, ou de endereço, enfim, alguma irregularidade. Então, no seu caso, eu sugiro que você sempre guarde as notas, tá? Para você poder comprovar. Porém, né, respondendo aí a sua pergunta, quem recebe o BPC Loas, a única forma de contribuição previdenciária que a pessoa pode fazer é como segurado facultativo. Se o seu filho, por exemplo, já for maior de idade, ou tiver a partir de 16 anos, ele já pode iniciar a sua contribuição previdenciária. E aí, se for como segurado facultativo, não precisa ficar preocupado, não existe corte do benefício, e muito pelo contrário, eu sempre oriento as pessoas que recebem o BPC a contribuírem como facultativo, porque você vai somando tempo de contribuição e a partir do momento que você completa o requisito de uma aposentadoria, você pode converter o benefício, cancelar o BPC Loas e pegar o benefício previdenciário, que é muito melhor que o BPC, mas é claro que cada caso é um caso. Vai depender muito também qual é o CID do seu filho, qual foi a situação que levou a conseguir o BPC, então são vários casos, tá? Mas a melhor forma de contribuição que a lei permite, para não dar conflito com o BPC Loas, é como segurado facultativo. Aí, nesses casos, você também faria uma consultoria para essa pessoa, para orientar, né? Claro, Nesse caso. claro. E, gente, só para explicar para vocês, para quem não sabe, o que é o segurado facultativo? É como o próprio nome já diz, é aquela pessoa que ela não tem obrigação de contribuir para a Previdência Social. Ela contribui facultativamente. Exemplos do segurado facultativo: a dona de casa, que não recebe, não tem renda, o síndico de condomínio, que não é remunerado, o desempregado, tá? As pessoas podem, nessa categoria, contribuir como segurado facultativo para que elas possam ter essa segurança da Previdência Social e, em caso de por exemplo, de um óbito, ter direito a deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Se ela ficar doente, ela ter direito a receber um benefício por incapacidade. Se for uma mulher engravidar, poder receber o salário maternidade. Então, na verdade, é uma segurança, tá? Porém, essa categoria, como o próprio nome já diz, facultativa, ela não tem a obrigação de contribuir. Ó, estão falando aqui respostas muito esclarecedoras, todo mundo aí elogiando. Ó, parabéns, doutora Monique. Obrigada, gente. Isso aí, muito bom. Sigam a doutora, gente. Ela está aqui, ó, dando um presentão pra gente. Então, ó, vamos retribuir, né? Agora aqui, ó. A escola pediu o relatório, eu posso fazer? Essa pessoa é terapeuta, né? E aí, se pode fazer, se é válido ou não, fala aí pra gente, doutora. Então, o que acontece? O terapeuta, ele não tem a certificação que a legislação exige para emitir relatórios. Só quem pode emitir um relatório seria um psicólogo, um psicopedagogo. O terapeuta, ele só pode emitir declarações de comparecimento, só informar que, né, paciente fulano de tal compareceu na terapia, realiza o tratamento X, mas ele não pode fazer juízo de valor, que isso, infelizmente, não é regulado por lei. Se você fizer algum relatório nesse sentido, você pode até ser punido, tá? Isso aí é uma atividade exclusiva do terapeuta ocupacional, por exemplo, do psicólogo, psiquiatra, mas o terapeuta não pode fazer relatório, só pode mesmo fazer declarações. Pode ser até processado, né? Pode sofrer até um processo, é verdade. Vendo, gente? Então, eu sempre falo, sempre oriento os terapeutas, Sim. Façam aquilo que vocês podem, não queiram, não, mas eu sei o que ele tem, eu vou lá, você não tem lá o diploma que te dê essa condição. Então, né, baixar um pouquinho a bola, você não pode. Mas eu vou perder essa pessoa. É melhor perder agora do que ganhar na frente um processo e você vai perder muito mais. Mas aí no caso, quando acontecer, você explica que, na verdade, o terapeuta ele está ali para auxiliar. E eu vou dar assim, um exemplo que acontece muito aqui no escritório. Eu trabalho com muitos casos de BPC para crianças com autismo. E aí, quando a mãe chega, né, para me procurar, o pai, eu sempre falo, você já tem um relatório da escola,
a criança está fazendo alguma terapia, inclusive eu presto serviços para uma instituição lá em Madureira que cuida de crianças com deficiências intelectuais. Então a gente tem muito isso. E quando eu preciso, eu mesmo falo com a terapeuta que atua lá, ela sempre manda as declarações. E quando a gente precisa de um relatório mais elaborado, aí a psicóloga da instituição é que dá. Mas assim, é um trabalho de apoio e é importante. Por quê? Ainda que seja uma simples declaração, vai fazer a diferença. E aí você sugere para a mãe da criança, do paciente, no caso do adulto, enfim, eu falo criança porque geralmente Sim. a gente atende mais crianças, né? E aí você fala para ela se dirigir à escola, para pedir o relatório para psicopedagoga, e também, nesses casos, principalmente da deficiência intelectual, a criança ela tem direito ao mediador, então o mediador sempre tem que fazer o relatório lá junto com a supervisão da pedagoga, perdão, da escola, então isso ajuda bastante. Sim. Na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Que muitas das vezes também você precisa do psicólogo, do neurologista, do psiquiatra. Então, a função do terapeuta é muito importante, sim. É uma pena que hoje a gente ainda não tem essa regulação jurídica, né? Mas a gente já teve um avanço. Nós temos um projeto de lei que tramita aí na Câmara dos Deputados, né, para regularizar e reconhecer oficialmente a profissão, para autorizar vocês também a poderem fazer os relatórios. Mas tudo é muito demorado, né? Se vocês quiserem, depois eu passo até o número do projeto de lei, que está desde 2011 ainda aguardando, né, esse trâmite da votação. Mas, enfim, quem sabe, né? Acho que tudo caminha para que vocês também tenham essa oportunidade, porque é uma função importante, cada vez mais é uma profissão que cresce muito, que transforma vidas. E por que não regulamentar? Verdade. Muita gente precisa. Verdade. A Maristela está perguntando, e o psicanalista pode emitir? Também não, né? O psicanalista também é a mesma coisa. São cursos livres. São cursos livres, né? Não pode, gente. Infelizmente não. Tem que ter um conselho federal. Exato, para poder fazer, né? O Conselho Federal, o diploma, a certificação, né? Isso. Como a gente fala aqui juridicamente. Nós temos quem é TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Nós temos um conselho, mas é um conselho, como eles falam, como é que é o nome mesmo? Esqueci. Autorregulador. Autorregulador, né? Isso. E aí não é federal, então não tem validade, né? Então eu sempre explico, mas as pessoas, mas a gente tem conselho, mas é um conselho próprio da técnica. Exatamente, Por isso que nós temos essa dificuldade, inclusive nessa questão da proibição da emissão de relatórios, porque o fundamento jurídico deles é esse, porque não existe uma regulamentação, é uma autorregulamentação. Esse que é o problema. Então existe essa lacuna que precisa realmente ser sanada. Sim. A Valesca está falando que está amando as orientações, muita coisa não tinha esse conhecimento, viu? Gente, conhecimento é tudo. Que bom. Isso que é importante. A gente está aqui para isso. É um presente, né? É um presente, gente. Eu falei que ia ser uma consultoria aqui, gratuita, em forma de presente. A última pergunta da interrogação está aí, ó. A pessoa tem laudo, mas o terapeuta desconfia que o diagnóstico está errado. O que ela faz? O que a pessoa faz? Olha, isso é uma questão muito delicada, como a gente estava falando anteriormente. Vocês, terapeutas, vocês não podem induzir, né, e falar abertamente com o paciente que tem essa questão. Mas a partir do momento que vocês têm essa prática do atendimento, vocês também adquirem conhecimento, que vocês estudam bastante, né? Então você, às vezes, com certeza você deve ter mais noção do que a própria pessoa que emitiu um laudo. Mas, enfim, você não vai falar isso claramente, né? O que você pode sugerir ao seu paciente? Que ele procure uma segunda opinião, que ele vá procurar um outro profissional. De repente, assim, não falando, porque eu desconfio que está errado. Não, você fala, não, que acho que você pode obter uma informação para você ter certeza, se sentir mais tranquilo. Aí você tem que usar palavras, né, amenas para você tentar fazer essa sugestão. E, infelizmente, é muito delicado, né? Ainda mais se o laudo tiver muito tempo, aí você pode usar isso, né? Exato, aproveitar e falar, se o laudo está muito antigo, você pode precisar até para, de repente, um benefício, alguma outra questão que você precise comprovar. É bom que seu laudo esteja atualizado, até mesmo para ver a evolução da sua enfermidade, pode como é que ela está hoje. Né? Alguma coisa. É um argumento perfeito, porque aí você tira a sua responsabilidade e joga a responsabilidade para o paciente. Que aí a decisão
passa a ser dele, da pessoa que, né, Gente, emitiu o relatório. nada de falar, isso eu repito sempre, nada de falar que Sim, ele está com o diagnóstico errado. Nada de falar que a pessoa tem alguma coisa, que um parente da pessoa tem. Quando ela isso é. chegar falando, minha mãe é narcisista, você não vai repetir isso. Exato, Porque você não é. sabe. Ela está achando, porque hoje em dia tem muitos vídeos na internet ensinando as Sim, pessoas a reconhecerem. Narcisista, então, virou uma. é Todo verdade, mundo é é. narcisista. Não é assim. Aí É a verdade. cliente chega falando: minha mãe é narcisista. Se você repetir isso, você chegar no ouvido dessa pessoa, você pode ser processada também, não pode, Com doutora? certeza, pode. Tem que tomar muito cuidado com as palavras, com as orientações. É bem complicado mesmo. Eu hoje, foi hoje que eu orientei uma terapeuta que ela falou: a mãe da pessoa fez algo e ela foi vítima. Eu falei, mas você soube esse fato através de quem? Gente, Sim, quando a gente só sabe de uma parte, a gente não sabe o todo. Então não fica repetindo exatamente, é. isso. Tem que tomar muito cuidado. Não é? Aí a pessoa pode ser, ainda mais se escrever ou mandar áudio, já era, né? Já Com pode certeza. Você se compromete. se Tem que tomar muito cuidado. compromete, gente, não façam isso. Então, assim, eu nessa área eu já tenho mais de 15 anos. Graças a Deus, nunca, porque eu sempre tomei Os cuidados, é. cuidado. Eu via que ia dar problema, é melhor não pegar esse cliente, esse paciente, porque já estava ali, mas eu vou precisar de um relatório. Não, então não é comigo. Eu não É posso verdade. emitir um relatório. Então, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Só que a Com pessoa que só certeza. pensa, né, no dinheiro, ela fica querendo pegar e Exatamente, é. vai se dar mal. Então, depois não fala que a gente não avisou, né? Exatamente, tem que tomar muito cuidado, porque a função do terapeuta é de acolher, não de colocar lenha na fogueira, né? Vamos dizer assim, porque e também às vezes o paciente chega para você, você não sabe se ele está ali falando a verdade, que às vezes até você, né, se enquadrar na questão dele, enfim, Sim, se envolver mesmo ali com a situação, conhecer, né? Num primeiro momento você tem que tomar cuidado, porque infelizmente a gente lida com todo tipo de pessoa, né? sim. E tem muita gente, ela está querendo, na verdade, aliados, né? Ela está querendo Isso. e pode te envolver e você vai acabar numa. É igual separação. A mãe vive pedindo que o filho ficou traumatizado por causa da separação, mas na verdade é mais a mulher que faz isso, né? Infelizmente. Isso, é. Na verdade, está querendo atingir o ex-marido, né? Aí o terapeuta vai lá e escreve: não pode, gente, que a criança está traumatizada. Não pode, não façam isso. É, exatamente, porque você está assinando a sua própria sentença, né, vamos dizer, de condenação. Aí realmente não pode se Pode envolver ser a tanto, né? arrolada num processo, né? Exato. O juiz vai chamar e vai falar: quem é você para falar isso? Pois é, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, ó, gente, maravilhoso. Nossa, nosso bate-papo aqui, né? Olha, divino. Gente, alguma coisa mais? Já seguiram a doutora Monique? Vocês já viram que ela realmente é uma advogada, ó, nota 1000. Então, não façam nada que vocês tenham dúvida. Entre em Sim. contato, né? Eu vi você falando, teve um vídeo, né? O honorário que você acha que vai perder, né? Pode ser a Isso. dor de cabeça que você vai ter na frente. O honorário que você economiza hoje é a sua dor de cabeça de amanhã, Pois é. porque tudo que a gente fala com a Previdência, que envolve a Previdência, é que eu falei para você. Não é só para a pessoa em si, para o segurado, é para os seus herdeiros também. Marido, companheiro, filhos, a gente nunca sabe o dia da manhã. Então, eu sempre brinco, né, com os clientes, não sejam egoístas. Preparem hoje a sua situação previdenciária e amanhã deixe seu legado aí perfeito, né? Olha. Ah, lembrei também, Ale, uma pergunta que fizeram na caixinha, eu até anotei porque eu acho que deve ser a dúvida também de muitos, que você tinha Tá. comentado comigo também, sobre a questão da emissão de nota fiscal. Alguém perguntou, É. o Mas não terapeuta apareceu pode, aqui. Mas vamos lá. se pode emitir a nota fiscal? O que acontece? O terapeuta ele pode emitir sim, desde que ele tenha um CNPJ aberto, naquele enquadramento que eu conversei com vocês. Ou como EPP, empresa de pequeno porte,
ou como ME, né? Agora, se você for uma pessoa física, atuar sem o teu CNPJ, aí nesse caso você não emite a nota fiscal, porque a nota fiscal ela é exclusiva da atividade empresária. Aí você tem que emitir a nota com o seu CPF, como pessoa física. Na verdade, um comprovante da sua prestação de serviços, que se chama o RPA. Então, são situações diferentes, porque eu imagino que vocês devem receber muitos pedidos, porque tem gente que quer receber essa nota fiscal ou o RPA, no caso da pessoa física, né, que não tem o CNPJ, para poder pedir abatimento do imposto de renda, enfim, né, que é muito comum a gente usar para o imposto de renda, tá? Mas poder pode sim, mas tudo se você tiver CNPJ, tá? É uma situação. Se não tiver, emite o RPA como pessoa física. Então são situações distintas, mas poder pode. Mas aí não quer dizer que o plano vai aceitar, né? Porque da maioria dos terapeutas, não, plano... Não necessariamente. Infelizmente, agora está bem complicada essa questão do aceite dos planos. Porque a gente teve uma época aí de fraude, então eles agora estão bem rigorosos com essas questões do reembolso. Porque o cliente, ele pede para isso. Sempre quando o cliente pedir, gente, já tenham já uma noção. Ah, você dá nota fiscal? Já saibam que ele ou está querendo deduzir do imposto de renda ou está querendo pedir reembolso lá para o plano. Você já fala, olha, é para imposto de renda ou reembolso? Isso, tem que perguntar. Pode ser que a minha nota não valha, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Já deixa... Exatamente, Não é? Tem que deixar isso bem claro. Vai falar, eu não consegui, você me enganou, e aí? No mínimo... exatamente, No mínimo, já esclareçam isso. Né, você vai ter que devolver dinheiro, e a gente não está aqui para trabalhar de graça, né? Isso, então... vocês têm que deixar isso bem claro. Não se neguem a emitir, porque é um direito do seu paciente, mas tem que deixar bem claro que, não, na maioria dos casos, né, não tem validade para fins de isenção. Teve uma que emitiu e o plano aceitou, mas já teve um tempo. Entendi. Mas aceitou uma vez, na segunda não aceitou mais. Então, a gente tem que avisar. A maioria, como você falou, tiveram as fraudes, então eles estão muito mais, né? Os certos acabam pagando pelos que fizeram errado, né? Exatamente. Agora, e a vantagem também de você ter um CNPJ é para fins tributários, né? Porque a tributação da pessoa jurídica, ela é mais barata do que da pessoa física. A gente tem hoje aí para a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, 4,5%. Da pessoa física está em 27,5%. É uma diferença muito grande, né? Sim. Então, tem essa questão também. Mas, como eu expliquei na nossa conversa anterior, vai valer muito a pena você consultar, de repente, um contador para ele verificar como está a sua faixa de arrecadação, né? Como é que está a sua vida financeira, vamos dizer assim, para ver se já está valendo para você. Porque vocês sabem, né, também, abrir um CNPJ aqui é tanto imposto que você paga, inclusive você precisa fazer aquela burocracia no município da sua cidade, pegar o alvará, a licença para atuar. Sim. Mas também, por outro lado, se você tiver um faturamento bom, vale a pena para você poder crescer, né? Fazer os cursos, investir nessa questão dos eventos. Sim. Vale a pena, né? Você paga, mas também o crescimento, né, compensa. Porque quando a pessoa também não quer pagar, ela fica limitada ali fica. Né? Quando ela sabe que ela tem um teto maior, ela voa mais alto, né? Sim, sim. A Elza tá falando, Ale, acho que o seu cliente da Advinte liberou o horário para você conversar mais com a doutora Monique, muito bom. Pior que liberou mesmo, mas eu vou liberar a doutora Monique, porque ela é uma pessoa muito ocupada, trabalhou o dia todo, e eu também. A Valdirene está falando, tem um salão de beleza, tem o CNPJ. Eu preciso fazer outro como terapeuta? Então, a sua pergunta é bem relevante. Por quê? Você, como salão de beleza, você está dentro do... Não sei se você é MEI, né, no seu salão de beleza, mas você consegue estar dentro do rol da listagem das atividades que o MEI permite. Tá? Agora, para atividade de terapia, de terapeuta, você não pode ter. Aí é a mesma coisa que eu falei, vai depender também do seu faturamento. Mas o ideal é que você separe os CNPJs. Você deixar um só para o seu salão e o outro para a sua atividade de terapia. Conversa com o seu contador, que ele vai te orientar direitinho, vai ver a tua faixa de faturamento em ambas as atividades
que é para você não ter depois problema lá com a Receita Federal. Ó, tá vendo? Tá? É importante. E com o próprio imposto de renda também, na hora de fazer a declaração. Sim, sim. Aí Leonardo falou, mas para gente que está iniciando, já abrir é muito dispendioso. No início é complicado mesmo, mas você vai crescer, Nádia, você vai crescer. É isso aí. Coloca isso, né? Coloca isso na tua cabeça e vai em frente. Crescendo vale a pena. Né? Exatamente. Organizar para poder crescer, porque vale a pena sim. Ó, colocar aí, doutora Monique é um excelente profissional. Ó, seus fãs Ah, tô vendo aí, aqui. doutora. Oi, Nelson, boa noite, tudo bem? Nelson foi meu cliente, eu fiz a aposentadoria dele. Ai, que Obrigada, Nelson, pela bacana. confiança. Que bom. Bacana, bacana. Ó, a Valesca fez uma pergunta aqui, eu nem vou colocar essa aqui, Valesca, porque assim, não existe no MEI, né, terapia integrativa, emocional, não tem, só É, tem lá para eventos, para o né? MEI você não É, pode utilizar MEI para atividade de terapia, terapia. não É pode. como eu falei no início da live, não sei se você já estava aqui, você só pode usar o MEI para essa finalidade da terapia se você for investir em eventos, né, for organizar eventos, ou se você for investir na parte de magistério, você promover cursos, mentorias, aí você pode utilizar. Mas para os atendimentos com o seu paciente, não, você tem que se enquadrar em outro regime empresarial. Show. Ai, doutora Monique, gratidão. Então, assim, por ter, né, nos presenteado aí, todas as mulheres que entraram aqui e as que vão ver depois também. Porque eu Sim, deixo a live salva e muita gente vai ver depois, porque eu já faço live toda quarta-feira, então o pessoal já sim. sabe, né? E aí vê depois, e amanhã sobe lá para o meu canal vizinho, que a gente não pode falar o nome, que é concorrente aqui do Instagram. Pois é. Tem mais de 250 lives lá já. Então, assim, gente, é muita coisa. Aí a gente busca aí as melhores parcerias, né? Para a gente poder dar esse presente aí para vocês, ó. A Nádia falou, Monique, coloca aqui o seu Instagram. Coloquei. Colocou. É só sempre quando vocês estiverem vendo uma live com parceria, é só clicar em cima do meu nome, vai aparecer o nome da outra pessoa ali embaixo, tá? Mas gratidão aí por você perguntar. E sigam a doutora Monique. E, ó, muito obrigada. Eu também vou marcar com você, porque eu preciso fazer essas mudanças. E já já tá perto da minha aposentadoria, se É Deus isso aí. quiser. Ó, mas muito obrigada a você, Ali, pelo convite. Obrigada a todos que se disponibilizaram aqui para assistir a gente. E como eu falei, se vocês quiserem saber qualquer outra situação, outro tema que a gente não conseguiu falar aqui, vocês podem me chamar ou no meu direct lá pelo perfil, ou entrar em contato pelo WhatsApp. O número está lá no link da minha bio. E se quiserem fazer outras lives, eu estou aqui à disposição, viu? Podem me convidar, que vai ser um prazer Você, conversar com ó, vocês. tá vendo? Se fizerem algum evento, podem me Sim. convidar, a gente pode marcar uma roda de bate-papo. Eu estou aqui para esclarecer. Conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente compartilha, não pode guardar só para gente. Ai, gente, eu falo sempre, senão a gente fica com obesidade mental, né? Não pode. Exatamente, Tem que não custa compartilhar. nada, né? A É um Liliane bem que a gente falou, faz ao próximo. sim, parabéns, doutora, você é muito especial. Ai, que Ai, obrigada, linda. querida, pelo carinho. Ó, Obrigada pela atenção. parabéns, ótimas informações, já está seguindo. A Elza falou muito obrigada, obrigada. A Diomar falou que vai ver depois, tá vendo? Elas veem mesmo. Perfeito. Maristela falou muito obrigada por dividir essas informações. Gente, a gente só aprende, né? Quando a Com gente se dispõe certeza. a aprender. É É só se verdade. dispor e fazer as parcerias, o seu Sim, network, sim. né? É Ai, verdade, levar um pouquinho de conhecimento, porque são muitas dúvidas, né, que as pessoas não sabem, assim, coisas simples do dia a dia que para mim já tá, né, no sangue, que na veia, mas a maioria não sabe. Então é bem importante. E se vocês também tiverem alguma sugestão de tema, gente, podem me mandar que eu gravo um vídeo, posto lá nos meus stories, no meu feed. Eu sempre deixo todo mundo à vontade. Vira e mexe, eu recebo alguma sugestão, alguém me manda, eu quero saber tal coisa. Eu vou lá e faço um vídeo e posto. Podem, podem me pedir. ajuda muito, Com né? Porque às vezes a gente certeza, é tanta coisa que a gente fica sem saber o que vai falar. E quando alguém pede, exato, né? É muita é coisa. verdade. É E, bacana. e para a gente, assim, como você falou,
coisas do dia a dia, você pensa que todo mundo já sabe, mas na verdade não. Olha quanta gente não Exato, é. sabia, né? Exato. Então é muito bom as pessoas participarem pedindo, né? Façam isso. Sim, sim. Ó, parabéns, doutora, foi maravilhoso. Gratidão, Ale, por trazer esse tema tão importante para nós. Ah, estamos juntos. Coraçãozinho. Façam um print, gente. Façam um print aí, coloquem lá. Participei da live com a Alessandra e a doutora Monique. Nos Foi muito marquem bom. lá no Instagram. E bota lá e fala, a live tá lá, ficou no meu perfil e eu vou marcar você também, tá, Tá Monique? Que ótimo. aí Compartilha comigo. vai aparecer É, para você também. Então, ó, perfeito. seguindo, já quero um atendimento. Entre em contato com ela, gente. Vamos marcar. Mais alguma Só me coisa, chamar. Monique? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que seria só isso mesmo. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, podem falar. Então, tem sempre um delayzinho, ó, gente. Ainda tem uma última pergunta aí, quem quiser, e para a gente poder encerrar. A Glória dando boa noite, lá direto do Acre. Boa noite, Boa Glória. noite. É ótimo, né? Essa tecnologia leva a gente para, né, o outro lado do Exatamente, mundo, né? outro lado do É país. fantástico. Ai, gente, é muito É bom. fantástico. É muito Eu bom. mesma tenho clientes lá pela Europa, já Portugal, Espanha, graças à tecnologia, né? Sim, A gente consegue conversar como se estivesse ali do lado, né? é Então muito facilita bom. bastante, é. O pessoal falando, amei, ó. A Valéria amor, lindas. Ah, obrigada. Obrigada. Ai, ó, mandaram foguinho, mandaram um monte de coisa. Acho que não tem mais pergunta, não. Se tiver, gente, deixa a pergunta lá na live. Podem me chamar. É. Ou, né, aí eu passo para a doutora Isso. Monique, ou passo um direct para ela. Fiquem à vontade, porque, né, nós somos bem acessíveis. É isso aí. Com certeza. Então, ó, gratidão sem fim, Monique. Sucesso aí Obrigada, para Lê. você. Para você também, para todos. E vamos É juntas aí nessa isso aí. caminhada, porque só tem coisa boa pra gente, É né? isso aí. 2025, todo mundo falou que 2025 ia ser um ano diferente, né? Então, bora lá. É isso aí. Que seja. Vamos trabalhar para isso. Beijo no coração. Gente, Tchau, obrigada, Lê. gente. Obrigada a todos. Boa Boa noite, noite. pessoal. Bom Tchau, tchau. descanso. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.